Existe um poder que separa aqueles que apenas desejam daqueles que realmente conquistam. Esse poder não está no talento, não está na sorte e não está nas circunstâncias. Esse poder se chama convicção. E quando você age com convicção verdadeira, algo extraordinário acontece. Deus começa a mover o céu e a terra para transformar a sua realidade. Napoleon Hill dizia que a mente humana é capaz de realizar tudo aquilo em que ela genuinamente acredita. Ele passou décadas estudando as pessoas mais bem-sucedidas do mundo e descobriu um padrão que se repetia sem exceção. Todas elas tinham uma convicção inabalável naquilo que buscavam. Não era uma esperança fraca, não era um desejo passageiro. Era uma certeza absoluta plantada no fundo da alma de que aquilo que elas visualizavam se tornaria real. Napoleon Hill ensinava que existe uma diferença brutal entre querer algo e ter convicção de que você vai alcançar. Querer é passivo, convicção é ativa. Querer é sentar e esperar. Convicção é levantar e caminhar na direção daquilo que você declarou como seu. E essa diferença, por menor que pareça em palavras, é a distância entre uma vida medíocre e uma vida extraordinária. Mas o que é convicção de verdade? Convicção não é simplesmente acreditar quando tudo está bem. Qualquer pessoa consegue ter fé quando o sol está brilhando e o dinheiro está na conta. Convicção é aquela certeza que permanece firme quando tudo ao redor está desmoronando. É olhar para uma montanha de problemas e dizer com autoridade: isso não vai me derrubar, porque eu sei quem caminha comigo. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Preste atenção nessas palavras. A fé não é a esperança, a fé é a certeza, é a prova. Você não precisa ver para crer. Você crê primeiro e então Deus permite que você veja. Napoleon Hill mostrava em seus estudos que as pessoas que fracassavam não eram necessariamente menos inteligentes ou menos capazes. O que lhes faltava era essa certeza interior. Elas começavam um projeto com entusiasmo, mas ao primeiro sinal de dificuldade, recuavam. Ao primeiro não, desistiam. Ao primeiro fracasso, concluíam que não era para elas. E assim, enterravam os seus sonhos no cemitério da desistência. Mas aqueles que venciam, aqueles que construíram impérios, que mudaram comunidades, que deixaram legados, tinham algo diferente. Tinham uma chama que não se apagava. Uma voz interior que dizia: continue, mesmo quando o mundo inteiro disser para parar. E aqui está o ponto que muitos não entendem. Essa convicção não é algo que nasce do nada. Ela é construída, ela é alimentada, ela é cultivada dia após dia, decisão após decisão. Napoleon Hill dizia que o ponto de partida de toda conquista é o desejo ardente. Mas o desejo sozinho é apenas a semente. Para que essa semente cresça, ela precisa ser regada com fé, alimentada com ação e protegida com persistência. Pense em Abraão. Deus prometeu a ele uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. Abraão tinha quase 100 anos. Sara, sua esposa, já havia passado da idade de ter filhos. Do ponto de vista humano, era impossível. Absolutamente impossível. Mas o que diz a Escritura? Em Romanos, capítulo 4, versículos 18 a 21, está escrito que Abraão, contra toda esperança, creu com esperança e não enfraqueceu na fé. Ele não considerou as circunstâncias. Ele considerou a promessa de Deus. Isso é convicção. É olhar para o impossível e dizer: eu sei que vai acontecer, não porque as circunstâncias dizem que vai, mas porque Deus disse que vai. E quando você alinha a sua fé com a vontade de Deus, não existe força neste mundo capaz de impedir o que está por vir. Napoleon Hill ensinava que a mente subconsciente é como um solo fértil.
Tudo o que você planta ali, cresce. Se você planta medo, colhe paralisia. Se você planta dúvida, colhe fracasso. Mas se você planta fé, se você planta convicção, se você planta a certeza de que Deus está agindo na sua vida, você colhe milagres. E não estou falando de pensamento mágico. Não estou dizendo para você sentar no sofá e ficar repetindo frases bonitas, esperando que o universo conspire a seu favor. Napoleon Hill sempre deixou claro que a fé sem ação é estéril. Você precisa acreditar e agir. Você precisa ter convicção e dar passos concretos na direção do seu objetivo. Tiago, capítulo 2, versículo 26, confirma exatamente isso. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Deus não abençoa a preguiça disfarçada de fé. Deus abençoa quem crê e se move, quem ora e trabalha, quem declara e age. Agora eu quero te fazer uma pergunta direta. Em que você tem agido com convicção verdadeira? Qual é o sonho que Deus colocou no seu coração que você tem tratado com meia fé? Qual é a promessa que você recebeu, mas que na hora da dificuldade você abandona? Porque aqui está a verdade que dói, mas liberta. Muitas vezes, a razão pela qual Deus ainda não mudou a sua realidade não é porque Ele não quer. É porque você ainda não agiu com a convicção necessária para receber o que Ele já preparou. Napoleon Hill dizia que existe um princípio universal que ele chamava de transmutação do pensamento. Quando uma pessoa fixa na sua mente um objetivo claro, alimenta esse objetivo com fé genuína e age persistentemente na direção dele, forças invisíveis começam a trabalhar a seu favor. Portas se abrem, pessoas certas aparecem, oportunidades surgem do nada. Para ele, isso era um princípio da mente. Para nós que cremos, sabemos que por trás dessas forças invisíveis está a mão soberana de Deus. Provérbios capítulo 16, versículo 3 ensina: confie ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Perceba que existe uma condição. Confie, não apenas peça, não apenas deseje, confie, entregue. Renda-se à vontade dele com convicção absoluta de que ele sabe o que faz. E essa entrega não é passividade. Essa entrega é a forma mais corajosa de fé que existe. É dizer: Senhor, eu vou fazer a minha parte com tudo o que eu tenho e confio que tu farás o que eu não posso fazer. Agora vamos falar sobre como isso funciona na prática. Porque eu sei que muitos de vocês estão ouvindo isso e pensando: tudo bem, eu entendo a teoria, mas como eu aplico isso na minha vida real? Como eu desenvolvo essa convicção? Como eu faço isso funcionar no meu dia a dia? Napoleon Hill ensinava que a repetição é a mãe da convicção. Ele mostrava que quando você repete uma ideia para a sua mente com intensidade emocional suficiente, essa ideia se torna parte de quem você é. Não é mais um pensamento externo, é uma crença interna. E quando uma crença se instala no nível mais profundo da sua mente, ela começa a moldar as suas ações, as suas decisões e, consequentemente, os seus resultados. Então aqui vai o primeiro passo prático. Todas as manhãs, antes de fazer qualquer outra coisa, declare em voz alta aquilo que você crê que Deus vai fazer na sua vida. Não murmure, não pense baixinho. Declare com autoridade, com convicção. Diga: eu creio que Deus está mudando a minha realidade. Eu creio que novas portas estão se abrindo. Eu creio que o que parece impossível está se tornando possível nas mãos do meu Deus. Josué capítulo 1, versículo 8 diz: não deixe de falar as palavras deste livro. Medite nele dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Deus está te dizendo: fale, medite, dia e noite, não uma vez por semana, não quando lembrar, todos os dias.
O segundo passo prático é este: escreva a sua visão. Napoleon Hill sempre enfatizou o poder de colocar os seus objetivos no papel. Não deixe os seus sonhos vagando soltos na sua mente como nuvens sem forma. Dê a eles contorno, dê a eles clareza. Escreva exatamente o que você quer ver acontecendo na sua vida. Escreva como se já fosse real. Não escreva "eu gostaria de" ou "eu espero que". Escreva "eu sou, eu tenho, eu vivo". Abacuque capítulo 2, versículo 2, confirma esse princípio. Escreva a visão, grave-a em tábuas, para que possa ser lida facilmente. Deus mandou escrever. Quando você escreve, você materializa. Quando você lê o que escreveu todos os dias, você reforça a convicção dentro de você. O terceiro passo é proteger a sua mente. Napoleon Hill mostrava que o ambiente em que você vive determina aquilo em que você acredita. Se você está cercado de pessoas negativas, de vozes que dizem que você não vai conseguir, de notícias que só alimentam medo, a sua convicção vai ser corroída lentamente como ferrugem no ferro. Filipenses capítulo 4, versículo 8 orienta: tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Você precisa filtrar o que entra na sua mente. Selecione as vozes que você ouve. Selecione as pessoas com quem você convive. Selecione o conteúdo que você consome. A sua convicção depende do que você alimenta diariamente. O quarto passo é agir como se já tivesse recebido. Isso não é fingimento, isso é fé em ação. Napoleon Hill dizia que as pessoas de sucesso tomam decisões como se o resultado já fosse garantido. Elas não agem com medo do fracasso, elas agem com a certeza da vitória. E essa postura, essa atitude é exatamente o que atrai a bênção de Deus. Marcos capítulo 11, versículo 24 ensina: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Jesus não disse, creiam que talvez recebam. Ele disse, creiam que já receberam. Tempo passado, feito, consumado. Essa é a linguagem da convicção. O quinto passo prático é a persistência sagrada. Napoleon Hill ensinava que a persistência é para o caráter o que o carbono é para o aço. Sem persistência, o talento é inútil. Sem persistência, a fé é frágil. Sem persistência, até mesmo a melhor das intenções morre na primeira tempestade. E aqui está algo que poucas pessoas querem ouvir. A mudança de realidade que Deus tem para você pode não vir no seu tempo. Pode não vir da forma que você espera. Pode exigir de você mais do que você achava que poderia dar. Mas se você persistir, se você se recusar a desistir, se você mantiver a sua convicção firme, mesmo quando tudo parecer contrário, Deus honrará a sua fé. Gálatas, capítulo 6, versículo 9, promete: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. No tempo próprio. Não no nosso tempo. No tempo de Deus. E o tempo de Deus é sempre perfeito. Napoleon Hill mostrava que muitas das maiores realizações da história aconteceram quando as pessoas já estavam à beira da desistência. O sucesso estava a um passo de distância, mas elas não sabiam. E as que desistiram nunca souberam o quão perto estavam. Não seja essa pessoa. Não desista quando a resposta de Deus pode estar a um dia, a uma oração, a uma ação de distância. Agora eu quero falar sobre algo ainda mais profundo. A convicção não é apenas sobre conquistar coisas materiais. A convicção é sobre quem você se torna no processo. Napoleon Hill dizia que o maior resultado de uma busca não é o que você obtém, mas quem você se torna ao longo do caminho. Quando você decide viver com convicção, algo muda dentro de você.
Você para de se ver como vítima e começa a se ver como protagonista da sua história. Você para de reagir ao mundo e começa a criar o mundo ao seu redor. Você para de pedir permissão para sonhar e começa a agir com a autoridade de quem sabe que tem um Deus que vai na frente abrindo caminho. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 diz: Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Você não foi feito para viver com medo. Você não foi criado para se esconder das dificuldades. Você recebeu um espírito de poder. Use-o. Caminhe com ousadia. Fale com autoridade. Haja com convicção. E quando os dias difíceis vierem, e eles virão, lembre-se de que a dificuldade não é sinal de que Deus te abandonou. A dificuldade é o terreno onde a convicção é provada e fortalecida. O ouro precisa passar pelo fogo para ser purificado. O diamante precisa de pressão extrema para se formar. E você precisa dos desafios para se tornar quem Deus desenhou que você fosse. Napoleon Hill dizia que toda adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. Toda, sem exceção. Aquela dor que você está sentindo agora, aquela luta que parece não ter fim, aquele problema que tira o seu sono, tudo isso está preparando algo dentro de você que você ainda não consegue ver. Mas Deus consegue, e Ele não desperdiça nada. Romanos capítulo 8, versículo 28 confirma: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Não apenas as coisas boas. Todas. As lágrimas, as noites sem dormir, as portas fechadas, os nãos que você recebeu. Tudo está sendo usado por Deus para construir algo maior do que você imagina. Então aqui está o que eu quero que você leve daqui hoje. Pare de viver com fé pela metade. Pare de orar com dúvida no coração. Pare de declarar com a boca e negar com as ações. Faça uma decisão hoje, agora, neste exato momento. Decida que a partir de hoje você vai viver com convicção total. Napoleon Hill ensinava que uma decisão verdadeira é aquela que queima as pontes atrás de si. Quando você decide de verdade, não existe plano B. Não existe opção de recuo. Existe apenas o caminho à frente, iluminado pela fé e sustentado pela mão de Deus. E para encerrar, eu quero te dar um plano diário, algo que você pode fazer todos os dias para cultivar essa convicção e permitir que Deus transforme a sua realidade. Ao acordar, antes de pegar o celular, antes de ver qualquer notícia, feche os olhos e agradeça. Agradeça pelo que você tem e agradeça pelo que está por vir, como se já fosse real. Faça uma oração de entrega. Diga a Deus: Senhor, hoje eu coloco nas tuas mãos todos os meus planos, todos os meus sonhos, todas as minhas preocupações. Eu confio em ti com convicção absoluta. Depois leia a sua visão escrita, aquela que você colocou no papel com clareza e fé. Leia em voz alta, sinta cada palavra. Deixe que a emoção da fé inunde o seu coração. Ao longo do dia, quando a dúvida bater, e ela vai bater porque o inimigo não descansa, repita para si mesmo um versículo que fortaleça a sua fé. Pode ser Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou Isaías capítulo 41, versículo 10. Não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. À noite, antes de dormir, faça um inventário da sua fé. Pergunte a si mesmo: eu agi hoje com convicção ou com medo? Eu tomei decisões baseadas na fé ou na dúvida? E se a resposta for honesta e revelar que o medo venceu em algum momento, não se condene. Apenas decida que amanhã será diferente.
A misericórdia de Deus se renova a cada manhã, conforme Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. Napoleon Hill ensinava que o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. A convicção não se constrói em um único momento de inspiração. Ela se constrói na disciplina diária de alimentar a sua fé, proteger a sua mente e agir na direção dos seus sonhos. Então, faça isso. Faça com convicção. Não com meia vontade. Não com um pé na fé e outro no medo. Faça com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força. E Deus, que é fiel, que nunca falha, que nunca abandona, vai honrar a sua fé e mudar a sua realidade de maneiras que você nem consegue imaginar. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 a 2 promete: se você obedecer fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguir cuidadosamente todos os seus mandamentos, o Senhor, o seu Deus, o colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre você e o acompanharão. A condição é clara: obedeça fielmente, haja com convicção, siga com fé. E as bênçãos não vão apenas chegar até você, elas vão te perseguir, vão te alcançar, vão te encontrar em lugares que você nem esperava. Napoleon Hill dizia que a mente que se abre para uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. Hoje, a sua mente foi aberta para uma verdade poderosa. A convicção alinhada com a fé em Deus é a chave que destrava o impossível. Pense em Davi, um jovem pastor, o menor entre os seus irmãos, ignorado até pelo próprio pai. Quando o gigante Golias desafiou o exército de Israel, soldados treinados tremiam de medo. Mas Davi não tremeu. Ele não tinha armadura, não tinha espada, não tinha experiência militar. Mas ele tinha algo que nenhum soldado ali tinha: convicção. Ele disse com firmeza que o Senhor que o livrou da garra do leão e do urso também o livraria daquele gigante. Isso não era arrogância, era fé pura. Era convicção no Deus que nunca o havia abandonado. E com uma simples pedra e uma funda, ele derrubou o impossível. Napoleon Hill ensinava que não é o tamanho do desafio que determina o resultado, é o tamanho da sua convicção. Quando a sua fé é maior do que o seu problema, o problema já está derrotado antes mesmo de você agir. Deus não procura os mais fortes, os mais preparados ou os mais qualificados. Ele procura os que creem, os que confiam, os que ousam dar o passo mesmo quando o chão parece incerto. Agora a escolha é sua. Você pode fechar esse vídeo e continuar vivendo como antes, ou você pode decidir que hoje marca o início de uma nova fase na sua vida. Uma fase de convicção, uma fase de fé inabalável. Uma fase onde você não apenas espera que Deus mude a sua realidade, mas age de tal forma que Deus se alegra em fazê-lo. Eu escolho crer que você vai agir. Eu escolho crer que essas palavras não caíram em solo árido, mas em terra fértil. E assim como Napoleon Hill ensinou e a Bíblia confirma, aquilo que foi plantado com fé vai produzir frutos no tempo certo. Que Deus abençoe a sua vida de maneira sobrenatural. Que Ele renove a sua convicção todos os dias. Que cada passo que você der a partir de agora seja guiado pela fé e sustentado pela graça. E que quando você olhar para trás daqui a 1 ano, você possa dizer com lágrimas de gratidão: Deus realmente mudou a minha realidade, porque eu escolhi crer com convicção. Até o próximo vídeo. E lembre-se, faça isso com convicção e Deus mudará a sua realidade.